Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje nós daremos início aos conteúdos da nossa quarta avaliação, para finalizarmos o nosso ano letivo, tá bom? Então, hoje nós iremos começar com o conteúdo de geografia, tá certo? Vamos lá? Então, hoje nós iremos aprender sobre o Brasil e suas grandes regiões geográficas. Então, como é que o Brasil é dividido? É isso que nós iremos aprender hoje. Como vocês devem saber, o Brasil ele é dividido em algumas regiões. Esse aqui é o mapa do nosso Brasil e ele é dividido em vários estados, certo? Sendo que o Brasil também é dividido em regiões. Essas regiões foram divididas pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá certo? Então, o IBGE dividiu o Brasil em 5 grandes regiões administrativas, e isso para ajudar, facilitar os seus estudos, tá certo? Então, essas regiões são Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E nós iremos aprender sobre cada uma delas, tá bom? Vamos lá? Vamos iniciar falando primeiramente da região Norte. Então, a região Norte é a região que encontramos o estado do Pará, que é o estado em que nós moramos. Então, a região Norte, além do Pará, ele possui outros estados. Todos esses aqui que estão em verde. Vamos ver quais são. Nós temos Rondônia, Acre, o Amazonas, Roraima, Amapá, o Tocantins e o Pará, como eu já falei para vocês. Então, a região norte, ela tem a maior área territorial, mas ela é a menos populosa. Nós vemos aqui que ela ocupa bastante espaço, no nosso mapa. Então, é muito extensa, muito grande, mas ela possui uma população bem pequena em relação a outras regiões. Então, ela é a menos populosa, tá certo? Vamos ver outras características da região norte. A região norte, ela possui, em relação aos seus relevos, ela possui uma vastas planícies do mundo, uma das mais vastas do mundo, tá certo? E uma das principais é a planície amazônica, que percorre praticamente toda a região. Então, essa planície amazônica é muito grande, muito extensa. Em relação às hidrografias, em relação aos rios, é a região que mais possui rios do nosso país. E como nós já falamos sobre a planície amazônica, aqui o maior rio da região norte e um dos maiores do mundo é o rio Amazonas. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. Ele está aqui na nossa região, a região norte. E agora o clima. Como é que será o clima da nossa região? Então, o clima aqui é o clima equatorial, quente e úmido. As chuvas, elas também são bastante características, o calor aqui da nossa região, tá
certo? Nós sabemos, né? Nós moramos aqui, então nós sabemos que há muito calor, também há muitas chuvas, que é um clima bastante quente, então nós já sabemos um pouco sobre isso. Em relação à nossa vegetação, aqui na região norte, a nossa vegetação ela é a floresta amazônica, principalmente. É a floresta que se concentra aqui na nossa região. Ela também é a maior floresta equatorial do mundo. Existem também outros tipos de vegetação, como aquela vegetação lá da Ilha do Marajó, que tem os mangues, que tem os litorais também, mas aqui tem maior concentração aqui é a floresta amazônica. Agora vamos saber da população da nossa região. Como é essa população? Então, aqui o estado mais populoso é o estado do Pará. É onde se concentra a maior população, o maior número de pessoas moram aqui no nosso estado, seguido pelo Amazonas e só depois por Rondônia, certo? E ainda há muitos grupos indígenas que vivem em florestas ou em reservas. Então, aqui no nosso estado também há muitas reservas indígenas, pessoas que vivem nas suas aldeias, que se concentram com suas famílias indígenas que moram nas florestas, tá certo? E a população também, como é que ela vive aqui? As atividades econômicas, elas se concentram no extrativismo animal, ou seja, na caça e na pesca, no vegetal e mineral, tá certo? Também no extrativismo mineral, as pessoas elas extraem da natureza minério. Uma das principais aqui é a dos Carajás, que é uma mineradora, né? Um lugar que possui muitos minérios, que as pessoas vão, trabalham, extraem esses minérios, certo? E também pelos extrativismo vegetal, as pessoas extraem da natureza aquilo que precisam, tá bom? Para a sua alimentação. Tá certo? Isso aqui é a atividade econômica da nossa região. Em relação aos transportes aqui, a rede de transporte da região é muito deficiente, predominando o transporte hidroviário, que é aquele, né, feito pelas águas. É muito comum aqui na região, barcos, lanchas, voadeiras, é muito comum esse tipo de transporte pelas águas, né? Mas também há outros tipos de transporte, ó. Rodoviários, não é tão avançado como em outros lugares, mas nós temos também. Mas o mais comum aqui é o hidroviário, tá certo? Então, assim, nós encerramos sobre a região norte. Agora, vamos aprender sobre outra região, tá certo? Agora, temos aqui a região nordeste. A região nordeste são todos esses estados aqui em vermelho que nós podemos ver no mapa. Não é tão grande como a região norte, que nós já vimos, que ocupa um espaço bem maior. É bem mais pequeno, mas ele possui muitos estados. Nós podemos ver aqui que é das regiões que mais possui estados diferentes e é a segunda mais populosa. Então, a região Nordeste ela é bastante populosa, é a segunda maior no Brasil inteiro, tá bom? Vamos ver quais são os estados aqui da região Nordeste. Nós temos aqui na região Nordeste, nós temos a Bahia, nós temos o Piauí, o Maranhão, o Ceará, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então, nós temos todos esses estados
a região Nordeste, tá bom? Vamos ver mais sobre essa região. Então, nós podemos perceber aqui que a região ela é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, toda essa área aqui que nós podemos ver é litoral. Então, é a região que mais possui litoral também. Tudo isso aqui é praia, tudo tem contato com os oceanos, com o mar, com a areia, tá certo? Por isso que é muito famosa assim pelas suas praias, ó. Vocês já viram falar em Fortaleza, que tem suas praias bonitas, em Alagoas. Então, tudo isso aqui é praia. Vamos conhecer o relevo, sobre os relevos. Aqui, o relevo nordestino é formado pela planície costeira ou litorânea e pelo Grande Planalto Nordestino, uma divisão do Planalto Brasileiro, certo? Então, esse aqui é o tipo de relevo dessa região. Vamos ver a hidrografia. O Rio São Francisco é o mais importante da região. Se destaca não só por servir de ligação fluvial entre o Nordeste e o Sudeste, como também pelo aproveitamento da força de suas águas para a produção de energia hidrelétrica. Então, esse rio aqui, o São Francisco, ele possui muita força para gerar energia. Por isso, nós temos aqui a hidrelétrica de São Francisco, que gera energia aqui para toda a região Nordeste, certo? Agora vamos saber sobre o clima dessa região. A região tem um clima variado, predominando o tropical. No litoral, o clima é tropical úmido. No sertão, tropical semiárido. E no oeste do Maranhão, onde se localiza parte da floresta amazônica, o clima é equatorial. Então, nessa região, nós possuímos aqui muitos climas diferentes, certo? E também nós temos a seca. A seca é o grande problema no interior do Nordeste. Nos longos períodos sem chuva, os rios secam, o gado morre e muitas famílias são obrigadas a abandonar os lugares em que vivem. Para ajudar a combater a seca, são construídos açudes, cancibas e canais de irrigação. Então, a seca é um problema muito grave aqui no Nordeste. Como nós podemos ver aqui na imagem, as regiões, principalmente no interior aqui do Nordeste, elas ficam bastante seca, os rios secam, os animais, como não têm o que beber, morrem, as plantações também morrem, e as pessoas mais humildes que são afetadas, às vezes não têm o que beber, não têm o que comer, porque os seus animais morrem, as suas vegetações morrem, não crescem. Então, esse é um problema assim, bastante cotidiano aqui nessa região. Vocês já ouviram falar sobre as secas? Então, acontece principalmente aqui no Nordeste do Brasil, certo? E agora a vegetação. A vegetação ela é também variada, assim como o clima, ela também varia. Nós temos aqui a caatinga, o cerrado, a mata atlântica, as mata dos cocais e parte da floresta amazônica também. E a população aqui, no caso, ela se concentra na parte urbana, nos centros urbanos, nas cidades, certo? E a população ela vive no litoral, principalmente nas capitais. E quais são as atividades econômicas aqui nessa região? É a pecuária. Olha, a pecuária é bem desenvolvida e a região tem os maiores rebanhos de gado caprino e asinino do Brasil, certo? A pesca, sobretudo a marítima, é abundante e a região é rica em camarões, lagostas e peixes. Então aqui, como tem um litoral muito extenso,
é muito comum ter uma pesca marítima muito forte, onde os pescadores vão e eles pescam camarões, as lagostas, os peixes marítimos que vivem nas águas salgadas. Então, aqui a pesca é muito forte, aqui também na região Nordeste. Diferente da nossa região Norte, aqui a pesca possui uma pesca rica também, mas aqui em relação aos peixes que vivem na água doce, o camarão, os peixes que vivem aqui na água doce. Já aqui na região Nordeste, essa pesca já é em relação aos animais que vivem nas águas salgadas, aqueles peixes que vivem em águas salgadas, os camarões que vivem em águas salgadas, lagostas, outros tipos de peixe, que são diferentes dos nossos aqui, dos nossos peixes amazônicos, tá certo? Em relação aos transportes, os transportes rodoviários aqui eles são bastante fortes também, certo? E a navegação fluvial, que é aquele feito pela água, né? É feita sobretudo no Rio São Francisco. Navegação fluvial, aquele feito no Rio São Francisco aqui, certo? Então, assim, nós encerramos o nosso estudo sobre a região Nordeste. Nós ainda temos mais 3 regiões para estudarmos. Vamos lá. Agora nós temos aqui a região Sudeste. A região Sudeste é uma das menores regiões brasileiras em extensão territorial. Nós podemos ver aqui no mapa, olha, região Sudeste é essa que está em verde, possui apenas 4 estados. Ela é bem pequena em relação aos outros também. Elas são formadas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Apesar dela ser pequena assim, ela é a mais populosa e a mais industrializada de todas, certo? É a mais rica de todas. Vamos saber sobre os relevos aqui dessa região. O relevo da região Sudeste é formado pelo Planalto Atlântico, por parte do Planalto Meridional e pela planície costeira ou litorânea, tá certo? Possui também uma parte litoral aqui que nós podemos ver. Quem é que não conhece aqui as praias do Rio de Janeiro? Então, Praia de Ipanema, Copacabana, então está aqui no litoral também, certo? Na região Sudeste, predominam os rios de Planalto, encachoeirados, certo? Possui muitas cachoeiras aqui nessa região. Vamos ver sobre o clima da região Sudeste. O clima da região Sudeste é tropical, com ocorrência do clima tropical de altitude, nas áreas mais altas do Planalto, caracterizado por temperaturas médias, amenas e poucas chuvas, certo? E a vegetação? Como é a vegetação aqui nessa região? A vegetação ela é variada. Assim como no Nordeste, a vegetação varia muito aqui. Olha, o cerrado predomina em grande parte do estado de Minas Gerais e em pequenos trechos do estado de São Paulo. A caatinga, no norte de Minas Gerais. Os manguezais em todo o litoral. Em terras alagadas, os campos de altitudes nas terras mais altas do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Então, aqui nessas partes que tem aquelas serras, que tem frio, que faz muito frio no inverno, que as pessoas vão buscando um pouco de sossego. Então, é aqui nessas regiões. A Mata Atlântica ela pode ser encontrada especialmente na região da Serra do Mar, onde está boa parte do que restou dessa vegetação, que cobria grandes trechos da faixa litorânea brasileira. Agora vamos ver aqui sobre a população da região Sudeste. Então, como eu já falei para vocês, a maior concentração da população brasileira está nessa região,
onde também se localizam os maiores centros urbanos do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São os maiores centros urbanos, esses 3 estados aqui, certo? Ou melhor, essas 3 capitais, tá bom? Então, pela diversidade de pessoas e atividades, a população do Sudeste estimula variados ramos da economia. Então, aqui nós temos, sendo que a principal estado aqui é São Paulo. São Paulo é como se fosse o centro urbano do país. Aqui nós temos uma população muito extensa. Temos cerca de 12 milhões de habitantes nesse estado. Então, é muita gente comparado com outros países. Há países que possuem uma população menor do que a população do estado de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que moram aqui nesse estado. Mais de 12 milhões de pessoas. É muita gente, não é mesmo? E a atividade econômica aqui se concentra na prática da agricultura moderna, na qual se utilizam máquinas no plantio, na colheita e no combate às pragas, com ênfase na monocultura, ou seja, a monocultura é quando eu planto somente um tipo de planta, certo? Um tipo só. A pecuária com gado bovino e suíno é muito desenvolvida nos estados de Minas Gerais e São Paulo, mas é em Minas Gerais que se encontra a maior criação de gado leiteiro. Então, Minas Gerais se destaca por produzir bastante queijo. Quem é aqui que já comeu um queijo mineiro? Então, aqui que é muito conhecido Minas Gerais por possuir os melhores queijos do país, tá certo? Em relação aos transportes, aqui nós possuímos aqui os principais meios de transporte são os rodoviários federais, que possuem um dos mais modernos, que possuem os maiores investimentos do país inteiro aqui. Tá certo? Também possui os portos marítimos mais modernos e importantes do país e também os maiores aeroportos também, tá certo? Então, isso aqui é a região Sudeste. E dessa forma nós encerramos sobre essa região. Vamos conhecer agora as 2 que faltam. Vamos ver? Agora nós vamos falar sobre a região Sul no nosso país. Então, a região Sul é formada apenas por 3 estados. Ela é a menor extensão territorial entre todas as regiões e é formada pela presença de imigrantes, pelo grande potencial hidrelétrico e pela economia baseada na agropecuária. Olha, nós podemos ver aqui, nós temos os 3 estados que estão em laranja, que são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, são esses 3 estados que formam a região sul do nosso país. Então, vamos falar sobre os relevos aqui dessa região. O relevo da região é formado pelos planaltos meridional e atlântico e pela planície costeira ou litorânea, certo? Esse aqui é o relevo dessa região. Agora, a vegetação. A vegetação aqui ela é formada pelas florestas aqui, pela mata dos pinhais ou de araquárias, a mata atlântica e pelos campos, e também pela vegetação litorânea. O pinheiro típico da mata dos pinhais fornece madeira, fruto e celulose, que é a matéria-prima utilizada na fabricação de papel, tá certo? E como nós já sabemos aqui, nós já estudamos sobre isso, o clima dessa região é o mais frio do país, onde predomina o clima subtropical.
Nos invernos rigorosos ocorrem geadas, chegando inclusive a cair neve em algumas cidades de maior altitude, como São Joaquim, em Santa Catarina, certo? E a hidrografia, como ela é feita aqui? Como são os rios aqui? Então, nós temos aqui duas grandes bacias que banham a região, que são os rios Paraná e o rio Uruguai, certo? As atividades econômicas aqui, as principais, são a produção do trigo, do arroz arroz, o milho e a soja, tá certo? E também aqui, essa região é muito conhecida pela fruticultura. O que é isso? A fruticultura é o plantio de frutas, como já diz o nome, fruticultura. É o plantio de frutas, principalmente das uvas, que são bastante conhecidas aqui pelos seus bons vinhos, pela produção dos vinhos aqui na região sul. E a população aqui também, ela é marcada pela formação de imigrantes europeus e os seus descendentes. Então, a população é composta por esses imigrantes pelos seus descendentes. Alemães, italianos, poloneses, ucranianos e holandeses. E no Paraná, que é um estado aqui, é relevante a presença de descendentes japoneses. Então, essa região é a região que mais possui concentração de imigrantes. Nós podemos perceber isso nas fisionomia das pessoas. Possui muitas pessoas com fisionomias europeias, pessoas brancas com olhos claros, cabelos loiros, assim, muito diferente de outras regiões do nosso Brasil. Tá certo? E aqui também a cultura ela é bastante forte, cultura de outros países, tá bem? Em relação aos transportes, aqui também os transportes rodoviários é bastante excelente, aqui as estradas são bem conservadas, o transporte também hidroviário é bastante bom. Nós temos aqui os principais portos, Paranaguá, no Paraná, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós temos bastante desenvolvimento em relação aos transportes, tá certo? Então, assim nós encerramos sobre a região sul. Agora, para finalizarmos o nosso estudo, nós vamos falar aqui sobre a região centro-oeste. Agora, para finalizarmos o nosso estudo, nós iremos falar sobre a região centro-oeste, que é formada aqui por 3 estados. São esses 3 que estão em laranja aqui. Tá bem? Então, a região centro-oeste é formada por 3 estados, que são eles: o Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal, onde se localiza a nossa capital, Brasília. Mesmo sendo a segunda região maior em extensão, ainda é pouco povoada, com a população se concentrando próximo às capitais estaduais e à capital federal. Certo? Vamos ver aqui sobre o relevo dessa região. O relevo da região centro-oeste é formado por um extenso planalto, o central, e pela planície mato-grossense ou do Pantanal. A hidrografia dessa região. A região é banhada pelos rios Paraná e Paraguai, na bacia do Paraná, Araguai, na bacia do Tocantins, Araguai e Xingu, na bacia amazônica.
seu clima aqui é o clima tropical, com temperaturas elevadas e estações bem definidas. Bem, a vegetação é formada pelo cerrado, pela floresta tropical, pelos campos e pelo complexo do Pantanal. Então, o Pantanal se concentra aqui nessa região, certo? A população do Centro-Oeste ocorreu principalmente após a implantação de Brasília. Então, com a ocupação de Brasília, aqui com a construção de Brasília, as pessoas começaram a vir morar para cá. Certo? Isso aconteceu lá na década de 1960, que essa região aqui começou a ser maior ocupada, certo? E as atividades econômicas. Na região centro-oeste, o extrativismo vegetal é uma das atividades econômicas mais importantes. Tá bem? E o transporte aqui? O transporte, ela conta aqui com uma pequena rede rodoviária. Então, não tem uma rede rodoviária muito avançada, muito desenvolvida como nas outras regiões, como o Sudeste ou o Sul, certo? Então, assim nós encerramos o nosso estudo sobre a região Centro-Oeste. Tá bem?